como eu dizia, como mencionei ainda há pouco, eu quero tratar com os senhores, ainda em caráter introdutório, sobre os juizados especiais, da relação que tem o acesso à justiça substancial, do qual nós falamos no começo da primeira parte da aula de hoje, com os juizados especiais. Nós já tratamos da relação que o acesso à justiça na leitura substancial ele tem em relação aos procedimentos especiais como um todo. Aquela lógica lá do acesso do projeto Florença, da eliminação de óbices ao acesso à justiça, que nós fizemos menção num quadro que eu apresentei para os senhores anteriormente, e que o acesso à justiça na leitura substancial, que foi desenvolvido por aquele projeto Florença, professores Mauro Capelletti e Brian Hart, tinha lá uma preocupação a eliminar óbices econômicos, a tratar da tutela coletiva e a trazer procedimentos diferenciados para situações diferenciadas. Aqui, em relação aos juizados especiais, nós vamos retirar o lado da tutela coletiva, tá? Porque a tutela coletiva ela tem também um microsistema da tutela coletiva, como eu mencionei lá atrás. E o juizado especial não integra o microsistema da tutela coletiva. Então, a preocupação do acesso à justiça substancial quanto à tutela coletiva não vai encontrar resposta aqui nos juizados. Não vai encontrar. Mas os outros fenômenos, as outras preocupações, o juizado especial tem resposta. Então, aquela primeira preocupação econômica, né, a eliminação do óbice econômico para facilitação do acesso à justiça aos hipossuficientes, uma aproximação, portanto, em relação... Naquele relatório geral que eu fiz menção aos senhores, acho que eu nem comentei isso lá atrás. Os autores dizem assim, acesso à justiça dos pobres. O capítulo que eles tratam da eliminação do óbice econômico, eles dão o título de acesso à justiça dos pobres. Agora a gente não pode falar esse tipo de coisa, né? Não pode falar pobre, logo você recriminado. Em que pese nós temos, em larga medida, ser usual a denominação de pobreza, né? Quando você fala que fulano de tal é pobre, isso não tem sentido pejorativo nenhum. É uma constatação de uma realidade. Quando você fala pobre, alguns se sentem ofendidos. Quando você fala hipossuficiente econômico, fica mais bonito, fica mais pomposo. Significa a mesma coisa. É igual um sujeito virar para mim e não se sentir confortável para falar que eu sou gordo. Não, eu estou fofinho, estou acima do peso. Enfim, tempos modernos que nós vivemos. Então eles tratam lá, isso me chamou muita atenção, acesso à justiça dos pobres. Porque realmente o sistema jurídico, ele visa encontrar um ferramental, institutos, ferramentas, para eliminar essa dificuldade que naturalmente os pobres, os hipossuficientes econômicos, enfrentam. Lhe diferenciando, portanto, dos ricos, cujo o fator que nos é muito caro e nos é muito importante, o dinheiro, não é uma preocupação. O cara tem dinheiro abundantemente. Pois bem, esse sujeito que tem dinheiro abundantemente não vai ter problema em recolher custas iniciais para que tenha o serviço público de justiça prestado. Em compensação, aquela pessoa que é pobre nos termos da lei, e a própria lei 1060 de 50, que eu fiz menção lá atrás para vocês, tinha essa previsão. A pessoa que se declarar pobre nos termos da lei. Hoje em dia deu uma mudada ali, o artigo 98 do CPC. Deixa eu até ver a redação aqui que eu não... Ah lá, o artigo 98 do CPC, eu não vou ficar no CPC não, tá? Mas só porque tem a ver com isso que eu estou falando. A lei 1060 de 50 dizia pessoa pobre nos termos da lei. O artigo 98 do CPC fala a pessoa natural jurídica brasileira, né, com insuficiência de recursos. Hipossuficiente, né? Então é isso que se fala de hipossuficiente. É quem está abaixo da suficiência.
Então quem está abaixo da suficiência precisa e não consegue, portanto, pagar as custas e depois continua dispositivos honorários e tudo mais. Já vou te dar a palavra, Paulo, só um momentinho. O Estado trabalha, portanto, não precisa baixar a mão, não, pode até deixar ela aí acesa para me lembrar, tá? Depois que eu te der a palavra, eu mesmo abaixo ali. E aí você fica à vontade para levantar sempre, todos vocês, levantar sempre que precisarem. O Estado, ele tenta, portanto, criar soluções para essas dificuldades que se põem, e na dificuldade econômica, os juizados especiais, para fazer o arremate da palavra para o Paulo, o juizado especial tem a previsão de gratuidade. Então, nos juizados especiais, não se cobram custas iniciais. Eu vou voltar a tratar disso posteriormente, vou até cogitar de tratar logo isso aqui de uma vez, mas antes vou dar a palavra para o Paulo. Nos juizados especiais, há uma isenção ao pagamento de custas. E há também a desnecessidade da constituição de um advogado. Eu mencionei lá atrás, naquele quadro que eu mostrei para os senhores, que não é apenas a questão de pagamento de custas que influencia no aspecto econômico. Tanto que se cogitou da criação de defensoria pública, como um órgão público para prestar uma assessoria jurídica integral e gratuita para os hipossuficientes. Nos juizados especiais, a solução que a lei criou foi dispensando a presença do advogado, tá? Vamos lá, Paulo, fica à vontade aí para contribuir. Beleza, mestre. É uma dúvida que eu tenho, é uma dúvida pontual, né? O que acontece? A gratuidade da justiça, principalmente nos juizados especiais, quando você faz lá aquela declaração de hipossuficiência para o seu cliente assinar, e você também declara o pedido de assistência gratuita na petição inicial também, vem dizendo lá de que o pagamento das custas iria influenciar na vida financeira daquela pessoa, correto? O pagamento daquelas custas iria fazer falta para a pessoa. Ia impactar no arroz com feijão para comprar. É isso, né? Exatamente. É isso aí. O que acontece? Agora, virando para o lado de pessoa jurídica, falando de pessoa jurídica, porque até então a gente está falando de pessoa física. E eu queria tratar a respeito da pessoa jurídica, falando especificamente sobre entidades sem fins lucrativos. Eu estou falando aqui da minha instituição a qual eu pertenço, da minha igreja. E eu já me peguei auxiliando a minha igreja em alguns procedimentos, né? Inclusive no juizado especial, onde foi negado o pedido de gratuidade de justiça. O juiz ele pedindo, no caso, balancetes para que comprovem que a igreja ela é hipossuficiente. Mas veja bem, a gente sabe que existem muitas igrejas que realmente têm uma movimentação financeira muito pequena. Não é o caso da minha instituição ao qual eu pertenço. A minha igreja ela tem uma movimentação financeira até muito vultosa. Porém, o estatuto ele é muito claro de que a igreja ela desenvolve ações sociais e ela tem uma finalidade. A igreja ela tem uma finalidade. Esse recurso da igreja, em tese, seria para uso dessas atividades. Por que então que é difícil, muito, eu digo que quase impossível, do juiz ele deferir o pedido de gratuidade de justiça para uma igreja ou para uma instituição que é sem fins lucrativos? A resposta é muito simples, porque vocês conseguem pagar. Porque a regra é o pagamento. Vejam, vocês fazem uso provavelmente de um bem que é muito importante, que é a água, né, na igreja. Eu imagino que vocês utilizem da água na igreja. E devem pagar pela água, né? Sim, a gente deve pagar pela água. A gente só não deve pagar pelo ICMS que incide sobre a conta da água, pois por exemplo. Porque é um imposto, né? Daí tem isenção. Exatamente. Mas aí quando a gente entra na justiça fazendária para pedir a imunidade...
Mas aí não é taxa. Como nós fizemos, não, é imposto. Não. É imposto. Igreja, instituição religiosa, ela é imune à cobrança do imposto. Então, mas na justiça não se cobra imposto. Na justiça não se cobra imposto. A justiça não cobra imposto, sim, mas cobra R$4.000 de custa judicial para poder dar entrada no processo de imunidade do ICMS. É taxa. Sim, é uma taxa, mas não estaria também impedindo, tolhindo a igreja de usar esse recurso para a finalidade ao qual ela existe? É só essa minha... Aí é uma questão que é mais tributária do que processual, né? Isso é uma discussão eminentemente tributária. Não, na verdade não. Na verdade, eu tô querendo falar realmente, não é da questão tributária, eu tô querendo falar realmente do acesso gratuito a uma entidade que é sem fim lucrativo, porque também a igreja ela sofreu um TOI, onde a gente deu entrada aqui num processo junto ao juizado especial para poder se proteger contra um TOI que a igreja levou, que aliás agora é moda isso, né? Enfim. E o juizado especial mandou procurar a justiça comum justamente para poder ter que pagar as custas judiciais do processo. Já é uma outra questão. Provavelmente o juizado, nesse caso, ele deve ter se fiado na questão da necessidade de prova técnica. Isso já é uma outra questão. Porque no juizado especial, tanto o milionário Jeff Bezos não teria que pagar. Então o juizado não deixa de prestar o serviço por conta da necessidade de pagamento de custas. O mais rico do mundo e o mais pobre nos juizados são isentos de custas na fase inicial. Tá? A questão quanto à gratuidade de justiça, volto a dizer, a solução para essa resposta é uma solução tributária. Saber se a imunidade prevista no âmbito constitucional inclui a taxa judiciária. Porque imposto... Não. Oi? Não inclui. A Constituição ela é muito clara no que diz respeito a imposto e não taxa. Então qual é a dúvida? A cobrança de custas judiciais é uma taxa. Sendo taxa, não está imune. Se não está imune, tem que pagar. A exceção para não ter que pagar é a comprovação de que não pode pagar. É justamente isso que eu estou falando. Acho que a lógica é essa. Beleza. Se tem condições de pagar, aí me perdoe, tem que pagar. Então, mas aí... Para poder quem não tem condições de pagar. Porque o seu argumento inicial foi o fato de que não tem que pagar porque reverte para os fins sociais, né? Da igreja. Sim, exatamente. Então essa é uma discussão de imunidade tributária. Sim, mas agora, por exemplo, o senhor falou uma coisa que foi, por exemplo, contrário. O senhor disse que no juizado especial nem aquele que é o mais milionário paga. Mas ele não tem condição de pagar? Por que ele não paga, então? Porque nos juizados tem a dispensa. A lei, o legislador quis criar um procedimento, como nós estamos vendo aqui, que é diferente dos outros. É isso que eu estou falando, né? Ele quis criar dessa forma, mas não para algumas instituições. Mas como não? Por que não? De onde você está tirando isso? Não, porque no juizado especial, por exemplo, desde que eu puxei o assunto aqui, e já encerrando para poder não tomar sua aula, no juizado especial cobra o acesso à justiça, por exemplo, de igrejas. É só o que eu estou falando. Não deveria cobrar também. Não, peraí. Quando você propõe uma demanda no juizado especial pela igreja, o juizado se recusa a prestar o serviço por conta de que a igreja... Manda para a área civil, exatamente. Porque é a CNPJ e tem que pagar a custa judicial. Isso aqui na minha instituição aqui, que eu sou uma espécie aqui também de assessor jurídico aqui, eu trabalho junto aos advogados aqui da igreja, e sou eu que faço isso diretamente, já nos 4 processos que a gente tentou
fazer aqui pela igreja, aqui pelo juizado especial, a gente não consegue. Veja, olha justamente por causa da cobrança da custa judicial, e a gente tem que pagar, não tem jeito. São coisas, veja bem, são coisas distintas, tá? Olha só. O exemplo que você me deu de que o juiz acabou e levou lá para a vara civil, procedimento comum, foi a questão do TOI. Que tem prevalecido o entendimento nos juizados no sentido de que exige prova pericial. Então não tem nada a ver com gratuidade isso, não tem nada a ver com isenção de custos. Essa é uma primeira consideração. A segunda consideração é que essa isenção de custas no juizado, ela se dá em primeiro grau de jurisdição, como eu vou tratar com os senhores já já. Logo, ela não abrange o segundo grau. No primeiro grau de jurisdição, ali perante o juiz, no juizado, você nem precisa pedir gratuidade. A lei já te diz que são imunes. Eu não abri, deixa eu abrir aqui a página. A lei 9.099 vai pegar para vocês. Tá lá no final. Ó. Olha aqui. Artigo 54. Das despesas. O acesso ao juizado especial independerá, não depende, no primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, do pagamento de taxas, de qualquer tipo de despesa. Então, o mais rico e o mais pobre conseguem, no primeiro grau, até a sentença, demandar de graça. O Estado está, vamos assim dizer, está dando uma cortesia. Esse serviço público aqui eu presto de graça para quem quiser vir aqui. Se encaixando nas hipóteses de atuação do juizado, eu presto esse serviço gratuitamente. Então você não precisa pedir gratuidade para um serviço que é gratuito. A gratuidade, ela é a exceção a um dever de recolher custos. Mas se você não tem o dever de recolher custos, você não precisa pedir gratuidade. Em geral, pede-se gratuidade mesmo assim, por quê? Porque você já cogita que você vai ter que atuar em segundo grau de jurisdição no juizado. E no segundo grau de jurisdição tem que pagar. Então você precisa pedir na petição inicial? Você precisa pedir na contestação? Não, até seria um contrassenso, vamos assim dizer. Você pedir gratuidade para algo que já é gratuito. Mas, como naturalmente a parte cogita que depois de vir uma sentença que ela pode ganhar ou que ela pode perder, e se ela ganhar ou se ela perder, ela vai ter que atuar em segundo grau, provavelmente, porque ou ela vai recorrer, ou a outra parte vai recorrer, já se adianta esse pedido de gratuidade. E se você pediu gratuidade, e o juiz suspeita que você tem condições de pagar, aí eu sou muito crítico ao juizado, mas aqui eu acho que está certo, tem que pedir, porque a lógica geral é que quanto às pessoas jurídicas, há uma inversão. Então, presume-se que as pessoas jurídicas têm capacidade. Ao passo que, em relação às pessoas físicas, é ao contrário. Tem um dispositivo lá no artigo 98 do CPC que trata disso. Que trata da exigência de, quanto às pessoas jurídicas, aqui eu não vou achar, não sei se é 98 ou 99, por ali, de juntada dos balancetes dos comprovantes. Por quê? Porque é justamente essa inversão, 98 que eu disse do CPC, tá? Para evitar a confusão. Há uma presunção da capacidade da empresa, porque a empresa ela foi criada para criar recursos, para gerir recursos e criar riquezas de modo geral. Então a lei, o ordenamento jurídico, inverte a lógica e trabalha com a presunção de que a lei consegue pagar, que a empresa consegue pagar, Então, em geral, não é só com as igrejas, em geral, quando uma PJ pede gratuidade, os juízes, tanto no juizado quanto na vara civil, pedem a comprovação de que ela não pode pagar. Porque, volto a dizer, tem uma presunção de que ela conseguiria. Então, veja, no seu caso aí, eu acho muito estranho e acho até pouco provável que os juízes dos juizados se rejeitem a prestar o serviço público, continuar o processo,
exigindo custas. Essa informação eu não estou duvidando, óbvio que não estou, porque juizado eu já vi de tudo, mas isso é contra a lei. Todos têm acesso. Mas em compensação, quando você pede a gratuidade, o juiz, por essa presunção, vai te falar assim, então me prove que você não pode pagar. Porque você me provando que não pode pagar, eu te dou a gratuidade. Não, quando ele recusa a gratuidade no juizado, ele tem que prestar jurisdição nas hipóteses de cabimento do juizado. E aí já vai para uma outra questão. Porque dentro das hipóteses de cabimento do juizado, vejam como é que isso foge do conceito de despesa processual. Tá? Aqui para tentar dar uma resposta ao seu pedido. Vejam o artigo 8º. Ó, acho que a sua resposta passa mais aqui pelo inciso artigo 8º e parágrafo 1º. Só um momentinho, que eu estou complementando aqui. Artigo 8º da lei do JEC, né? A lei do Juizado Especial Cível. Aí, olha aí, parágrafo 1º. Somente serão admitidas a propoação perante o juizado especial, ou seja, a serem autoras. Inciso 1º. As pessoas físicas capazes. Inciso 2º. As pessoas enquadradas como MEI, microempresa e EPP. Como você mesmo mencionou, e aí eu não conheço a legislação também tributária nesse sentido. Não sei se a igreja poderia se encaixar como uma EPP ou uma ME, eu até acho que não. Mas como você... Não. Não pode, né? Mas como você mesmo mencionou que a sua instituição que você atua tem um movimento vultuoso, eu até acho que mesmo se pudesse, não estaria enquadrado ali. Então, se você não é pessoa física capaz, se você não é MEI, ME, EPP, até agora não poderia. Aí vem... Você poderia entrar aqui, talvez, as pessoas qualificadas como OSIP, né? Organização Social de Interesse Público, nos termos da Lei 9790. Eu também acho que não, porque aí também que é direito administrativo. Eu acho que não, porque você não presta um serviço público stricto sensu, né? Não sei se é o caso lá seu. E aqui o inciso 4º, que trata das sociedades de crédito ao microempreendedor. Então me parece que o seu problema não é de despesa processual. É uma compreensão se a igreja pode atuar como demandante no juizado. E a questão do TOI já é uma outra questão. Se o processo pode se desenvolver quando se exige uma perícia complexa. Então, veja... Na verdade, a questão do TOI ela já é até pacificada no Supremo de que a Light, né, a concessionária de energia elétrica, ela não pode aplicar o TOI justamente por conta disso, porque necessita de perícia técnica para que possa prosseguir. Então, o TOI, hoje em dia, ele é ilegal. Mas eu creio, mestre, que, assim... Eu creio que a prática seja um pouco realmente diferente do que está escrito, né? Porque o senhor falando isso aí agora, eu me peguei aqui me questionando. Um outro rapaz aqui da igreja, ele é pessoa física, e é questão de TOI também. E nós auxiliamos ele lá, demos entrada na ação junto ao juizado especial. Pedimos a gratuidade de justiça, poxa, o juiz pediu as 3 últimas declarações de imposto de renda para poder dar a gratuidade de justiça. Se o troço está escrito lá que tem que dar, então por que o juiz pediu as 3 últimas declarações de imposto de renda? E foi juizado especial, foi uma ação de TOI, ele deu lá os 3 impostos de renda e foi deferida a gratuidade de justiça, ele ganhou o processo do TOI, foi tudo finalizado direitinho, né? Mas ainda assim, juizado especial e o juiz pedindo comprovação de rendimento da pessoa, entendeu? Para poder deferir ou não. É um pouco complicado, mas, mestre, muito obrigado pela informação, muito obrigado por tudo aí. Eu tô por nada. Me retirando. Valeu, mestre. Nada, valeu, pode fica aí, ué. Veja, aí já a discussão já é um outro tópico.
associado e relacionado a esse. Mas isso aqui é muito, essa sua consideração, que aí eu concordo, quanto à pessoa física eu concordo, aí é uma questão, vamos assim dizer, política de gerenciamento de recursos do TJ, vamos assim dizer. A lógica lá é dificultar a gratuidade. Por quê? A lei trata contra as pessoas físicas que basta a declaração, né? Mas o TJ na marra, ele força, TJ lato sensu, né, incluindo o juizado, ele força a apresentação desses 3 últimos comprovantes. E aí para quê? Assim, do ponto de vista normativo, me parece que eles estão dando um passo além, diferente do que a lei trata. Mas do ponto de vista prático e teórico, não me parece errado, porque o benefício da gratuidade de justiça é para quem não pode pagar. Então, se você requer um benefício para quem não pode pagar, não me parece ser tão absurdo assim pedir a comprovação de que você não pode pagar. A grande questão que fica é sempre, o pior é sempre a classe média, né? O cara junta lá os 3 comprovantes dos últimos impostos de renda, mostra que a situação dele não é confortável economicamente, aí pega um juiz que fala assim, mas você tem guardado ali, sei lá, 4 mil reais na sua poupança. Peguei assim no seu... Então pega de lá e paga. Bom, isso não faz sentido. Isso é um exagero, um extremo. Mas, a princípio, pedir a declaração, eu acho que, seguindo a lei, não deveria, tá? Mas eu não acho que é tão absurdo. Eu acho que deveria, portanto, a lei prever essa previsão de juntar. Mas eu volto a dizer, estando nos juizados especiais, você não precisa pedir gratuidade no primeiro grau de jurisdição. Isso, que a Andressa colocou. Não tinha necessidade de pedir a gratuidade de justiça, pois a regra é gratuidade. Isso no juizado especial. No juizado especial. Tá? Não precisa pedir. Então, talvez para que você, nos próximos casos, não tenha essa... Porque se você pedir, o juiz vai falar, então me prove que você quer a gratuidade. Espere para ver. Se você ganhar e você não vai interpor recurso, você não vai nunca precisar pedir gratuidade. E aí, já são 9h50, só para eu fechar esse tópico aqui, eu falei que nós estamos no juizado especial na garantia do acesso à justiça, não é isso? E eu falei que um dos benefícios do juizado especial é tratar da gratuidade, de modo amplo e restrito. Amplo e restrito que eu lhes digo, deixar isso muito bem esclarecido, é em relação às pessoas. Então, o mais pobre e o mais abastado, eles têm a gratuidade. Você pegar Bill Clinton não, eu queria falar, mas serve o Bill Clinton também. Pegar um carro da Microsoft qualquer, meu pai, nada a ver com Bill Clinton. Bill Gates, valeu. Bill Gates. Não sei porque viu o Bill, por causa do Bill. Se pegar o Bill Gates, ele também não vai precisar pagar. Se pegar aquele velho da Havan, sujeito abastado, ele não vai precisar pagar, porque é gratuito para todos, independente das considerações subjetivas. Agora, percebam bem, não é gratuito o tempo todo. Não é gratuito o tempo todo. Porque, complementando aí esse artigo 54, o seu parágrafo único vai dizer: o preparo do recurso, preparo é o pagamento do recurso, como nós veremos no próximo período, tá? Então, o recurso deve ser acompanhado de um preparo, o pagamento do recurso. Então, o preparo do recurso vai compreender todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Olha para que serve a gratuidade no juizado. Se você quiser recorrer, como eu lhes disse. Qual é a lógica do sistema? O primeiro grau de jurisdição, a primeira resposta jurisdicional, ela é gratuita para o muito pobre e para o muito rico. Se contentem com a resposta do juiz de primeiro grau. Essa é a lógica do sistema. Você se contentando com a decisão judicial, com a sentença do juizado, é gratuito. Não precisa
tirar dinheiro do bolso. Deixa o escorpião quieto aí. Agora, caso você se mostre insatisfeito e queira reverter a decisão, qual é o instituto jurídico previsto para isso? Recurso. E todo recurso você tem que pagar o preparo. São as custas para atuação no tribunal. Então, uma taxa judiciária própria para o recurso. É uma complementação das custas, né? O que a lei está dizendo? Olha, cara, se você quiser recorrer, eu já te dei um serviço gratuito. Se você quiser recorrer, você vai ter que pagar as custas do recurso e também do primeiro grau. Porque eu estava atuando de graça. Não estava te cobrando nada. Você veio aqui e demandou, perdeu. Perdeu e quer recorrer. Beleza, você vai recorrer. Mas para você recorrer, você vai pagar as custas do segundo grau e as custas do primeiro grau. Para me ressarcir do serviço que eu prestei até agora de graça. Então percebam, para atuar no segundo grau você tem que pagar. E no segundo grau do juizado você paga mais do que no segundo grau da vara civil. Porque na vara civil você já pagou para o primeiro grau e vai recorrer, vai pagar só do recurso. A lógica é essa. Alguém já adiantou lá embaixo, você vai pagar só do recurso. No juizado a lógica se inverte. Porque você paga as custas do segundo grau para julgar o recurso e paga as custas do processo todo que tramitou no primeiro grau. Então é mais salgado pagar as custas no juizado. Aí você pode pensar assim, pô, mas que sacanagem com quem é pobre, hein? E quem é pobre? Ué, quem é pobre pede gratuidade. Simples. Quem não tem condições de pagar essas custas que são mais elevadas, no recurso pede gratuidade. Porque você pode pedir gratuidade em qualquer momento. Então me parece que é uma questão prática de experiência. Talvez você deve sugerir lá para o pessoal para não pedir mais no primeiro grau. Porque realmente, se você pedir no primeiro grau, o juiz vai te pedir para comprovar. E aí você pode entrar naquele detalhe. Quanto a PJ, eu concordo que tem que comprovar. A lei até pressupõe. Quanto à pessoa natural, eu concordo com esse teu raciocínio que não deveria pedir, a princípio. Porque está na lei. Mas numa visão mais ampla, eu acho que é justo pedir, porque é para ser gratuito só para quem não pode pagar. Quem tem condições de pagar, tem que pagar. Então, se você pedir, se a prática te demonstra que o seu pedido de gratuidade tem como resposta sempre a demonstração, em primeiro lugar, já tenta pedir levando a demonstração. Já fala para o cliente, ó, já vai separando aí o imposto de renda. Até para você ganhar tempo no processo, né? Que aí você pede gratuidade com o imposto de renda. E não precisa pedir a gratuidade no transcurso do juizado. Estamos falando dos juizados. No transcurso do primeiro grau. Enquanto faz aquela primeira audiência, a segunda audiência, o juiz julga, nada disso precisa de custas. É gratuito por lei. Você vai precisar disso eventualmente para atuar em segundo grau. Então, enquanto o processo está tramitando, você já no primeiro contato vira para o seu cliente e fala, olha, filho, já vai separando ali as declarações, já vai separando as provas, porque eu nem concordo que o juiz peça, não, mas ele pede. Nós vamos ter que juntar. Olha o tempo que o cara vai ter para separar isso para você. E não vai ter estresse nenhum. Aí você ganhou. Não quer atuar no tribunal. Você não vai ter que pedir gratuidade. Você mesmo falou que o caso que ele juntou e depois o processo prosseguiu, ele ganhou e tal. Você nem precisaria ter juntado em momento nenhum. Agora, ele perdeu. Você quer recorrer. Você vai ter que pagar as custas. Mas eu não tenho condições de pagar as custas. Aí é gratuidade. Então a gratuidade, ela é sempre uma exceção para a exigência de custas. Se você não tem custas a recolher, não tem gratuidade a pedir. Tá certo? Então, espero que eu tenha esclarecido aí. Então essa é a primeira parte quanto às despesas. E a segunda parte... Perfeito. Beleza? Entendeu? Então eu até te sugeriria, na tua experiência prática lá, que você ainda não é advogado, mas presta esse assessoramento lá, jurídico, acadêmico e para as partes que podem atuar sem advogado nos juizados, você sugira que nesse primeiro momento não peça gratuidade, porque não tem necessidade. Tá? Mas vou fazer um teste e depois te falo. Isso. E aí já vai adiantando, como você sabe que lá na frente, realmente você pode precisar recorrer, e como você precisando recorrer, você vai querer se valer da gratuidade, você já no primeiro contato com o seu cliente, com a parte que você está assessorando, né, você fala, ó, já vai separando aí com tempo, não é para semana que vem, mas já vai separando a documentação para comprovar que você não pode pagar. E aí você naturalmente ganha. Se o cara já te trouxer no curso do processo, você peticiona, fala, excelência, eu quero pedir a gratuidade só para ganhar tempo, para se eu precisar lá na frente, eu já tá com a gratuidade assegurada. E já estou trazendo aqui a comprovação. Bom, nesses 5 minutos que nós temos aí para concluir, eu estava fazendo a associação
do juizado especial com acesso à justiça, né? Falamos do óbice econômico, agora do óbice procedimental, da questão procedimental. A lógica de criação dos juizados especiais, ela se deu para trazer um procedimento simplificado a causas simplificadas. Para pequenas causas, e essa expressão é importante, vou até colocar ali no chat, pequenas causas. Nós vamos ver na próxima aula um histórico quanto aos juizados, e aí os senhores verão como é que surge essa ideia aí de pequenas causas. Para pequenas causas, pequenos procedimentos. Então, o procedimento do juizado ele é sumaríssimo, como diz a Constituição. Por que ele é um procedimento sumaríssimo? Eu estou de olho no tempo que eu tenho ali. Por que ele é um procedimento sumaríssimo? Porque ele seria mais rápido até do que o sumário. Mas, observação, o procedimento sumário não existe mais no nosso ordenamento. Porque quando foi instituído o juizado, lá em 95, nós vamos ver que foi até antes disso, antes de 95, tinha uma lei já anterior, era no Código de 73. Né? E no Código de 73 tinha um procedimento chamado de ordinário, que é o nosso procedimento comum atualmente, e tinha um procedimento sumário, que era um procedimento previsto no CPC para ser mais rápido um pouco, mais encurtado. Então nós tínhamos um procedimento sumário no CPC e a lei do juizado criou um procedimento mais sumário ainda. Então um procedimento sumaríssimo, menor. É esse que é o procedimento do juizado. Ele é um pequeno procedimento. Ele é um procedimento concentrado. Ele é um procedimento sumaríssimo, muito rápido. Tanto que nós veremos que um dos princípios que orientam a aplicação dos juizados é a celeridade, a concentração, a oralidade. Então, para atender a essa realidade que eu mencionei lá atrás para os senhores, para atender a essa lógica de que nós devemos ter um procedimento especial para as relações de direito material distintas, a lei cogitou de criar um procedimento simplificado para as causas jurídicas que sejam, quanto à complexidade jurídica, simplificada, ou seja, que não haja complexidade jurídica. São essas as demandas, lato sensu, em geral, que nós vamos ver tratadas no juizado especial. Por exemplo, o juizado especial retira as questões, as ações que trata sobre paternidade, acidente de trabalho, as questões de estado de pessoa, porque são questões que são complexas juridicamente. Não pode ser tratada no juizado. Porque o juizado é o campo profícuo para quando não haja uma discussão jurídica complexa, quando haja uma simplicidade do direito. E para um direito que é simples ou não complexo, nós vamos instituir um procedimento simplificado. Um procedimento simples ou não complexo. Ok? Então veja como é que aí está a associação, portanto, dos juizados especiais com o óbice do acesso à justiça que determinou a criação de procedimento especial de acordo com a complexidade da questão discutida. Ok? Então com isso a gente encerra a aula de hoje, essas primeiras considerações sobre o juizado especial, e nós vamos naturalmente prosseguir na próxima aula. A próxima aula inteira vai ser sobre juizado, e a próxima aula subsequente também vai ser inteira sobre juizado. Bastante coisa para falar aqui sobre juizados. Ok? Bom, senhores, então é isso. Vamos ficando por aqui. Já esgotou o nosso tempo. Me coloco à disposição aí para quem queira fazer mais algum